2h56, nessa segunda-feira. E a gente vai falar agora de um assunto muito importante, que são os alongamentos que a gente faz nos cílios. A Halle Fetzer tem 17 anos e ela diz ter ficado com os olhos de zumbi depois de ter feito um procedimento de extensão de cílios. De acordo com a garçonete, que mora em Ohio, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Ela teve uma reação alérgica e deixou essa região do olho, olha isso, gente, muito vermelha e aí com secreção, né? O procedimento teria sido feito no mês de julho e as imagens deixaram muita gente assustada, né? Lógico, medo. Ela contou que teria feito um investimento para o baile de formatura dela do ensino médio. 4 dias depois, os olhos começaram a inchar e aí ela não conseguia abrir. Ela falou, minha primeira reação foi, oh, meu Deus, né? Que será? Só piora, só piora, só piora. E aí, será que vou ficar cega? Pode correr o risco mesmo, né? E aí ela correu pro hospital, falou, toda vez que ela piscava, saía muita meleca mesmo do olho. Ela teve medo. Por sorte, que ela tomou remédio, foi pro hospital, ela não perdeu a visão. Mas existe o risco. E para isso a gente tá trazendo aqui no estúdio a Dani Saboia, que é lash designer, que é extensora de cílios, é especialista nisso, e a gente vai falar tanto dos perigos e também, né, desse procedimento que, olha, eu vou falar pra você, acho que 7 em cada 10 mulheres, pelo menos já uma vez já fez na vida, né, Dani? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, todo mundo. A extensão de cílios, ela é uma técnica que já existe há bastante tempo, mas infelizmente não é todo mundo ainda que sabe fazer esse procedimento, né? Muitas pessoas acham que é simplesmente vou fazer uns cílios, vou colar uns fiozinhos e está tudo certo, e não é isso. Para você ser uma extensionista, você tem que aprender também um pouco de oftalmologia, eu falo, porque lida com a parte ocular do olho da cliente, é muito sério, que foi o caso dessa jovem, né? No caso dela, ela teve, Carol, uma hemorragia subconjuntival. O que é isso? Houve a ruptura de um vaso sanguíneo do olho dela, onde ela poderia simplesmente ter perdido, sim, a visão. Ela poderia ter ficado cega por conta do mau procedimento, mal realizado. E passado isso também, ela teve logo em seguida uma conjuntivite, que foi uma infecção bem forte que deu no olho dela. E onde ela teve que ficar afastada do serviço por um tempo para tratamento. A sorte dela é que ela não perdeu a visão, não ocorreu nada, ela só removeu a extensão. Mas ela ficou com a parte dos olhos toda vermelha, assim, por conta dessa hemorragia dor, que ela né? teve. Deve ter muita dor, porque a sensação sabe, né, de desconforto que fica também, né? A ardência no olho. Porque é normal, Carol, após o procedimento, tem cliente que tem o olho muito sensível. Sair com o olho vermelho, pode acontecer. O que não pode acontecer é a cliente sair com o olho nesse estado e no mesmo dia ou no outro dia ela ainda está com o olho vermelho, porque daí aconteceu alguma reação alérgica. Isso pode acontecer por conta dos cílios, apesar de ter, né, sido testado, tudo. Sim. Um objeto que não é do corpo e o corpo humano corpo pode estranho, querer, né? expelir. Ninguém está livre de acontecer isso, mas se acontecer, a pessoa tem que procurar com urgência a profissional para ela poder estar removendo a extensão. Que foi o caso que ela fez, né? Que ela ficou com o olho desse jeito, mas ela conseguiu reverter o quadro. Por isso que é tão importante a gente falar, ai, nossa, eu vou lá que lá é baratinho. Tô dizendo que as pessoas que cobram barato, elas não são profissionais. Mas assim, é muito importante que a gente procure quem já faz muito tempo, quem tem certificação, que é seguro e principalmente os produtos também, né, Dani? Sim, no caso dela, pode ter ocorrido uma contaminação com o material, pode não ter sido esterilizado, pode ter usado o material que foi usado numa outra cliente que estava com alguma coisa e deu uma infecção no olho, então isso é muito sério. Às vezes, que nem você falou, às vezes as pessoas vão atrás de preço e não de qualidade, não procuram saber sobre, né, o profissional, se ele é capacitado ou não. Então, nesse caso, não sei se foi o caso dela, mas pode ter ocorrido sim. Quando a gente pensa assim, na hora de procurar, né, o profissional e também o estilo que você quer, vocês dão dicas, vocês orientam? Sim, na verdade. O que fica melhor para cada um? Ou se eu quero chegar aqui e fazer 2 borboletas no meu olho. Então, na verdade, existe um mapeamento, né, que a gente faz em cada tipo de olho de cliente. Não é todo tipo de cliente que fica bom, todo tipo de técnica. No caso, vamos supor, cliente que tem um olho oriental, um olhinho mais fechado, e ela fala, eu quero aquela técnica que fica com o olho mais gatinho, mais fechadinho no final. A gente sabe, como profissional, que temos que orientar que não vai ficar bom para ela essa técnica do gatinho, porque o olho dela, por ser pequeno, já vai fechar mais ainda. Então, a gente tem que fazer um olhar que abre. Então, eu oriento. Cada cliente minha eu oriento o que vai ficar bom. Agora, se a cliente quiser... Mesmo assim...
Daí dá pra fazer. A Dani tá, inclusive, no dela, mas acho que vai passar aí na sequência. Esse aqui é o volume... Esse é o volume brasileiro. O brasileiro. Esse é um híbrido. Volume híbrido, que é o que a gente faz em você. Que é uma mistura do brasileiro... O volume híbrido, ele é um intermediário. É para aquelas clientes que chegam e falam, eu quero uns cílios que aparecem, mas sem exagero. É o meio termo entre o fio a fio e o russo, o volume russo. O russo é o quê? Esse é o russo? Esse, no caso dela, é um mega volume. É o mais preenchido que o volume russo. Ah, tá. E tem o strass ali, né? Que também é moda agora, tá em tendência. Sim, essa técnica é chamada de cílios artísticos, né? Que tá vindo com uma tendência bem forte agora aqui pro Brasil. Não tem muitas extensionistas que fazem, né? Todo mundo que adere. Eu quis trazer essa novidade porque para pessoas que têm mais personalidade, que quer algo diferenciado, essa extensão ela dá um charme, né? Dá um diferencial no olhar. Então, é para quem gosta. E esse é um coloridinho também, né? Pode colocar várias cores ali. Dá. No caso, a cliente ela optou em fazer um tom de azul, meio roxinho, e ela queria só um detalhe no final mesmo. Daí foi só para dar um contraste. Às vezes uma festa, né? Às vezes um lugar que você vai que você gostaria de ter um destaque. Né? Que quer que apareça mais, né? E não tem uma pessoa que quando vê esses cílios com strass que não fala, nossa, que diferente, eu nunca vi. E realmente é uma tendência diferente, né? E o dela você colocou na parte de baixo, mas o seu tá na parte de cima. O meu ele é na parte de baixo, porque dá pra fazer dos dois jeitos, que nem eu fiz naquela cliente que tá aqui visível. Pra quem não quer que apareça muito, no meu caso, se eu ficar olhando diretamente, eu enjoo. Então eu prefiro colocar na parte de cima dos cílios, onde a pessoa vai ver que eu tô e eu não. Eu só vejo o brilho, assim, sinto o brilho. Mas para quem gosta, que aparece, dá para fazer também a pedrinha aqui pro lado de fora, que fica também bem bonito, fica um charme. É muito legal, né? Olha, eu gosto muito, porque sim, os cílios, ele já ajuda bastante. Às vezes você acorda, você não quer fazer uma maquiagem, mas ele já dá uma sensação de estar maquiada, né? Já dá aquela sensação de acordei pronto, não preciso fazer mais nada. Para quem nunca fez, tem que fazer manutenção direto? Como é que isso funciona? Então, a manutenção, Carol, geralmente tem que ser seguida na data certa, tá? Para não comprometer também a saúde dos cílios natural da cliente, porque não é só, eu tenho que ir no prazo para não cair o fio. Tem que também ter o cuidado com o seu fio natural, tá? Então, a manutenção ela tem que ser respeitada. No mínimo 15 dias e no máximo 21 dias por conta do crescimento dos cílios, no nosso cílios natural. Então, tem que fazer a manutenção nesse prazo para manter ele saudável. E para você colocar os cílios, você tem que ter cílios. Sim, é isso. Muitas das vezes, cliente pega, por exemplo, uma foto desse caso e leva para mim e fala, eu quero igual. Só que o que a cliente tem que entender? É uma somatória dos cílios natural com a quantidade que ela quer. Eu não posso, ela tem poucos cílios natural, eu não posso colocar em exagero, porque pode danificar, pesar a estrutura do fio natural dela. Eu só posso preencher onde ela tem fios naturais. Onde ela não tem, eu não posso colar. Então você precisa ter, pode ser que eles sejam fininhos, mas você precisa ter para ela poder colocar os cílios. Vamos colocar aqui o Instagram da Dani, caso você tenha dúvidas, caso você queira tirar essas dúvidas ou marcar um horário. Dani, Saboia Dani, tudo junto, e o contato dela é esse aqui, Pode mandar, ela vai te atender, vai te responder e pode dizer, de repente, tirar suas dúvidas sobre esses detalhes. Dani, muito obrigada, viu? Obrigada eu, Carol, pelo convite, tá? Eu agradeço. Sempre linda com esses cílios que parecem, parece uma borboletinha.